Bom dia, irmãos, graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui para que possamos compartilhar a palavra. Como o pastor Everson já falou lá na primeira semana, nesse mês nós não temos nenhuma revista, nenhum material, o tema ficou livre. Então o pastor Everson falou na primeira semana, Felipe Gramoso falou na semana passada, e essa semana eu vou ter o privilégio de estar com vocês aqui para compartilhar a palavra, tá bom? Antes de começarmos, queria convidar você a fechar os seus olhos onde você está, mas eu queria convidar aqui o Wesley, que está aqui ajudando nas gravações, na equipe aqui. Nós temos hoje ele e o Colares, que estão aqui servindo. O Wesley, pode vir, Wesley. Hoje ele cuida do Ministério REC, Ministério de Adolescentes. Ele está aí sonhando também em estudar e fazer o seminário. E aí queria pedir para que você olhe por nós, tá bom? Vamos orar. Deus, nós clamamos a Ti por misericórdia, por graça. Clamamos a Ti para que o Senhor abra os nossos ouvidos, o nosso coração, e nos ajude a aceitar com humildade a palavra que vai ser implantada em nossos corações. Sem misericórdia de ler, que ele fale apenas o que o Senhor quer que ele fale, e tire dele toda a vergonha e todo o orgulho também. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, mano. Irmãos, a EBD de hoje, ela foi construída a partir de alguns momentos que Alice e eu temos vivido, de alguns confrontos que nós temos tido ao lermos a palavra de Deus, ao estudarmos, a entendermos e analisarmos alguns pecados que nós temos na nossa vida. Então, quando nós olhamos para algumas coisas, algumas atitudes nossas, algumas respostas que nós damos para algumas situações, nós começamos a perceber que essas respostas, ela nos levava a um conhecimento que nós temos de nós mesmos. Mas esse conhecimento que nós temos, ou que eu deveria ter de mim, ele muitas vezes não é baseado naquilo que Deus fala sobre mim. E aí eu comecei a entrar em conflito. Então eu comecei a ler, comecei a estudar e comecei a ver que basicamente existem 3 referências que nós usamos para definir para definir o nosso conhecimento, quem nós somos. E a primeira coisa que eu percebi foi que muitas vezes aquilo que me definia estava baseado naquilo que os outros estavam falando sobre mim. Bem, isso aí se chama autorreferência. Alter, que vem do latim, significa outro. Então quer dizer que a partir do momento que eu olho para o outro e eu permito que ele me defina, eu estou dando a essa pessoa o poder, o direito, a autoridade de definir quem eu sou. E eu percebi muitas vezes que eu estava fazendo exatamente isso, procurando aceitação, procurando agradar, procurando no outro uma aceitação que não deveria vir dele. Isso também acontece muitas vezes com pai, mãe, pastor, liderança, alguém que tem uma autoridade muito grande na sua vida, e essa pessoa de alguma maneira começa a ter um peso muito grande naquilo que você faz. Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, é de um jovem começar a fazer um curso da faculdade porque o pai, a mãe ou alguém muito próximo, ou alguém que exerce uma autoridade muito grande sobre ele, quer muito que ele faça. E ele não consegue dizer não, porque ele quer essa aceitação, ele quer essas palavras. Só que isso é muito duro, porque em algum momento da vida, essa resposta que o outro dá não é suficiente. As pessoas começam a perceber que simplesmente o fato da aceitação do outro não revela muito sobre mim, sobre o homem, sobre as pessoas. E nós começamos a ficar um pouco incomodados, isso não começa a ser o bastante. E em alguns momentos isso gera revolta, a gente fica muito bravo, e a gente começa a falar assim, quer saber? Eu não estou mais nem aí porque os outros vão falar de mim. Agora eu vou fazer tudo aquilo que eu quero. O que acontece é o seguinte, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Gálatas 1:10 e também em Mateus 6:5, que são alguns textos que mostram essa questão da autorreferência, que é a aceitação dos outros com relação a nós. Lá em Gálatas 1:10, vou pedir para você abrir novamente, diz assim, Paulo está falando aos Gálatas que estavam começando a dar ouvidos a outro evangelho que não era o evangelho pregado por Paulo, não era o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro. E Paulo está alertando, falando assim, vocês não devem dar ouvidos. E antes ele fala assim, nem que um anjo apareça
e fale um outro evangelho que não for aquele pregado, o evangelho verdadeiro, vocês devem dar ouvidos. Aí no versículo 10 ele diz assim, ó, pois eu busco agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas, elas não têm o poder de definir quem nós somos. Isso em nenhum momento quer dizer que atitudes erradas, que palavras duras, que qualquer coisa que a outra pessoa faz conosco ou tente nos definir seja irrelevante ou que não tenha nenhuma importância. O que eu estou querendo dizer é que essa pessoa não tem o poder de definir quem eu sou, não tem o poder de dizer quem eu sou, não tem poder do autoconhecimento, de me mostrar quem eu sou. E isso é muito perigoso. E uma coisa que a Andrea Vargas fala que é muito interessante, ela diz: nós não somos chamados para definir ninguém, nós somos chamados para concordar com aquilo que Deus fala sobre as pessoas. E isso é muito interessante, porque apesar das pessoas não poderem nos definir, isso não significa que elas não podem nos falar a verdade, se elas estiverem na verdade, que quem é a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, isso é o primeiro fator que mostra que eu tenho percebido na minha vida que muitas vezes eu estava preocupado em agradar os outros, e eu estava muito preocupado em receber uma aceitação positiva dessa pessoa. Só que isso estava me levando por um caminho que não é o caminho que Deus quer para mim. Lá em Mateus 6,5, eles também falam assim, ó: e quando orardes, não seja como os hipócritas. O que os hipócritas fazem? Pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Então o que ele está querendo dizer? Os fariseus estavam preocupados em orar, em fazer aquilo que era correto, para mostrar para os outros que eles fazem, para eles poderem receber a aceitação que eles queriam. Só que isso também não é o que Deus quer. Bem, e aí como eu falei para vocês, em algum momento a gente meio que fica bravo, triste, quando percebe que nós estamos indo por um caminho errado. Pode ser por nossa causa, por aceitarmos isso, ou pode ser por uma influência mesmo de alguém. E o que acontece? A partir desse momento nós viramos e falamos assim: a partir de agora eu não quero mais saber de nada, eu vou fazer tudo aquilo que eu quiser. A partir deste momento eu faço as minhas regras, eu faço aquilo que eu quero. E isso também é um problema. O Jonas Madureira diz uma coisa sobre essa questão dos outros e de nós, que é trocar um tirano por outro tirano. Porque quando nós começamos a fazer tudo aquilo que nós queremos, nós ainda assim não vamos conseguir ter um conhecimento verdadeiro de quem nós somos. E isso não é bom também para nós. O que acontece é que existe em nós uma insatisfação com o nosso estado atual. Então, quando eu busco a aceitação do outro, eu estou querendo dizer que eu não estou satisfeito com o meu estado atual. E quando eu começo a buscar aquilo que eu acredito que eu devo ser, eu também estou confessando nesse momento que eu ainda não estou satisfeito com a minha situação atual. Isso se chama, quando a gente usa nós mesmos como referência, se chama autorreferência, né? Ou então nós podemos chamar de ego-referência. Ego vem da palavra grega que quer dizer eu, então a referência nesse momento sou eu. E uma coisa que pode acontecer neste momento é que nós estamos tão preocupados em sermos aquilo que nós queremos ser, que nós começamos a desconfiar de tudo, de todos à volta, porque nós estamos algumas vezes magoados com alguma situação, mas nós não temos a capacidade de duvidar de nós mesmos. E isso também é bem perigoso, porque uma das coisas que pode acontecer é que, pelo fato de você nunca desconfiar de si mesmo, você pode estar perante Cristo, estar na presença de Cristo e ainda assim não ouvir a voz dele. Como que isso pode acontecer? Bem, vou convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 26, no verso 33. Ali Jesus vai ser traído.
E aí ele fala para os discípulos: eu vou ser traído, ali um de vocês vai me trair. E aí ele chega, Pedro, naquele calor, naquela emoção toda, ele simplesmente diz: não, Senhor, eu estou com o Senhor aqui, eu não vou fazer isso, não, eu não vou te abandonar. E Jesus fala assim: Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Vamos ver o que o texto diz. Mateus 26, a partir do verso 33, diz assim: disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Depois desse momento, Jesus foi preso, e depois desse momento, Pedro estava ali andando, e as pessoas começaram a falar: Pedro, você andava com Jesus. E Pedro falou: não, eu não. E assim aconteceu a segunda vez, e assim aconteceu a terceira vez, e depois o galo cantou. Pedro estava próximo de Jesus, ele estava face a face com Jesus, só que ele estava tão cheio de si, ele estava tão confiante em si, ele estava olhando para ele, ele não desconfiava dele, que ele não conseguia ouvir nem as palavras que o próprio Cristo dizia para ele. E esse é um perigo que nós, como crentes, como filhos, como igreja, precisamos tomar cuidado. Nós não podemos estar tão cheios de nós, não podemos estar tão cheios da nossa humanidade, que nós paramos e não conseguimos ouvir a Deus, ouvir a Cristo. Cristo fala o tempo todo, Cristo nos diz o que devemos fazer, e nós podemos estar tão cheios de nós que nós vamos rejeitar esse ensino, mas vai acontecer o que Jesus falar. E o interessante é que, se você for lá em João, no finalzinho, Jesus fala: Simão, tu me amas? Aí ele fala: te amo, apacenta as minhas ovelhas. Aí pela segunda vez ele fala: Simão, filho de João, tu me amas? Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E na terceira vez, quando ele fala: Simão, tu me amas? A resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabia lá quando disse que eu iria negar, o Senhor sabe aqui. O Senhor sabe que eu te amo. Porque Deus é esse que conhece o coração humano mais do que a mim e mais do que a você. E nós não podemos nos tomar como referência, porque a partir do momento que eu tomo outro ou a mim mesmo como referência, eu estou dizendo que a criação é o que define quem a criação é. Eu e você somos criados, logo se tomamos o Wesley como referência para mim, ou eu tomo a mim mesmo como referência, eu estou tomando como padrão nós dois que somos seres criados. E não é a criatura que define quem ela é, mas é o Criador que define o que a criatura é. E aí nós partimos para aquilo que eu entendo e aquilo que Deus tem confrontado o meu coração, para aquilo que eu realmente devo me prostrar, aonde eu realmente devo buscar o conhecimento, que é nele, que é esse conhecimento em Deus. E não há nada mais direto, mais reto do que a própria palavra dele, que diz quem nós somos. Nós precisamos aprender a ver o que Deus está dizendo para nós. E aí é o que eu chamo de tel-referência. Que tel é grego, ele vem da palavra Deus, então Deus, ele é a referência. E é isso que eu tenho visto, que por mais que eu fale que eu tenho a Cristo como referência em todas as áreas da minha vida, eu vejo que em alguns momentos aquilo que eu estou pensando que é verdade não está sendo uma prática na minha vida, não está sendo uma realidade na minha vida. E a grande questão é que, na verdade, o autoconhecimento liberta, mas o verdadeiro autoconhecimento só vem a partir do conhecimento de Deus, só vem a partir do conhecimento daquele que nos criou. É como Paulo fala lá em 1 Coríntios 13:12, que ele fala assim: que eu seja conhecido
como o Senhor me conhece. Que eu conheça a Ti, melhor dizendo, que eu possa conhecer a Deus da mesma maneira que eu sou conhecido. Que Ele fala, eu vejo como um espelho. E você precisa ter a ideia que naquela época o espelho não é que nem o espelho de hoje, que você vê nitidamente, muito belo. Naquela época o espelho era algo não tão nítido, algo que você não conseguia ver totalmente, plenamente. E o que ele está querendo dizer é que hoje, naquela época, ele dizendo, hoje eu só consigo conhecê-lo em parte. Mas essa limitação é só da criatura para o Criador. Com a relação do Criador com a criatura não há. Porque ele fala que eu te conheça como eu sou plenamente conhecido. Então é por isso que nós devemos buscar a Deus. É por isso que nós devemos ter até a referência como um padrão de vida. Porque nós devemos saber o Criador, aquele que nos criou diz a nosso respeito. Porque não há limitação dele para nós. E esse autoconhecimento é como se você... do homem e Deus é como se fosse a rosa e a cor vermelha. Você sabe o que é uma rosa e você sabe o que é uma cor vermelha. Só que se eu te der uma rosa nesse exato momento, eu falo assim, eu quero que você tire a cor vermelha da rosa. Eu só quero a cor vermelha, você não pode danificar em nada a rosa. Eu só quero a cor vermelha. É impossível. Você não consegue tirar a cor vermelha da rosa, você não consegue tirar a cor vermelha da maçã, você consegue descascar a maçã, mas tirar somente a cor não é possível. É exatamente assim que é conosco e com Deus. Nós estamos tão ligados a Deus, quer você aceite ou não, que nós só conseguimos ter uma percepção de quem realmente somos a partir do momento que nós vamos para o Criador. E nós precisamos fazer isso o tempo todo, em todos os momentos. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 1, você vai ver que Cristo, que Deus, a Trindade está ali, Ele é a primeira pessoa a falar. A primeira palavra é a de Deus. Ali você consegue ver Deus falando, você consegue ver Deus criando, você consegue ver o poder, você consegue ver a criatividade, você consegue ver a beleza, você consegue ver vários atributos de Deus, você lê no Gênesis 1 e 2. E por que nós devemos buscar essa referência em Deus? Por alguns motivos. O primeiro motivo é esse que eu acabei de falar. Deus é o primeiro a falar. Ele é o primeiro a falar, Ele é o Criador. E é Ele que dá a primeira e é Ele que dá a última palavra sobre tudo. Uma outra coisa interessante é que Deus, por algum motivo, quando Ele fala haja luz e Ele vê que a terra ali é um caos, não que Deus precisasse da luz, mas Ele fala isso, tem alguma coisa interessante. O caos e o vazio, eles não parecem que afetam a Deus, ou não parece que é um problema para Deus, como às vezes é um problema para mim e para você. Normalmente quando nós vemos uma situação drástica ou uma situação bem complicada, nós nos assustamos. Mas parece que para Deus o caos não é um problema. E é a partir do caos que Deus começa a criar, que Deus começa a declarar as palavras e Ele começa a fazer a criação. E meus irmãos, quem aqui já não passou por um momento de caos? Quem aqui não está num momento muito difícil? Quem aqui não está passando por um momento de conflito, um momento que olha para si e fica triste, preocupado por tudo que está acontecendo, quando olha para o próprio interior, quando começa a se descobrir, não começa a bater uma certa angústia por saber quem somos de verdade. Mas eu queria te dizer que para Deus isso não é um problema. Muito pelo contrário, isso é o começo da criação, isso é o começo da restauração, isso é o começo daquilo que Ele tem que fazer para nós. Ele se relaciona com aquilo que Ele criou. Então isso é muito importante, como Ele nos criou, você pode ter a certeza, você lê no Gênesis 1 e 2, que Ele vai se relacionar conosco. Ele não apenas fala, mas Ele se relaciona. Logo, não somos um resultado daquilo que os outros falam, ou daquilo que nós interpretamos, ou daquilo que sentimos. Mas nós somos definidos baseado naquilo que Deus, na sua palavra, fala de nós. E é isso que nós devemos seguir em todo o tempo.
que Deus fala sobre o homem é tudo aquilo que realmente o homem é. Ao ler as Escrituras, a se relacionar com Deus, você vai perceber que Deus diz muitas coisas sobre nós. E todas essas coisas são a verdade. E eu queria convidar você também a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 16. Porque um outro motivo que nós devemos ter a Deus como referência é porque existe uma coisa que os outros, que mais ninguém pode fazer a não ser Deus. Está escrito assim, 1 Samuel 16, 7. Diz assim: Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem olha para o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Só Deus tem acesso ao coração. E o Gramoso, o presbítero Gramoso, muito interessante, ele falando do Salmo 139 semana passada, e o verso 23 diz: Deus, som do meu coração, tu conheces. E por que o salmista diz isso? Se a Bíblia diz que o coração do homem é corrupto, por que o salmista fala para Deus sondar o coração dele? Se tudo que nós mais queremos é esconder a nossa podridão, é esconder a nossa vergonha. É porque o salmista sabe que ele só vai conseguir saber quem verdadeiramente ele é. A sua essência, quem é o salmista, a pessoa de verdade. Quando ele começar a se enxergar, não a partir da própria visão, ou a partir da visão do outro, mas é a partir da visão de Deus. É como se o salmista falasse de uma maneira muito simples, mas falasse, é como se ele fosse olhar para o rio. Quando olhamos para o rio, a partir disso nós conseguimos ter uma visão de nós mesmos. E é isso que o salmista está falando. Eu não consigo me ver, eu não consigo sondar o meu coração, eu não consigo descobrir quem eu sou pelas minhas próprias forças. Então eu preciso que o Senhor olhe para mim, para que eu consiga ver quem realmente sou. Dependente do Senhor, criado, pecador, que Cristo morreu na cruz, que Jesus pagou o preço. Nós dependemos de Deus para saber quem somos, para que as máscaras possam cair, para que possamos conhecer a Deus verdadeiramente, e a partir disso eu tenho um conhecimento verdadeiro de quem somos. É preciso reconhecer essa grandeza. É interessante que em Jó é uma pessoa que passou pelos 3 estágios. Ele passou pela a referência dos outros, que foram os 3 amigos que foram lá e falaram um monte de coisa para Jó, e Jó falou assim, não. Ele conseguiu até sair dessa aí. Mas Jó não conseguiu sair no primeiro momento da visão que ele tinha dele mesmo. E é interessante que Jesus fala, lá no verso 39, a partir de Jó, que eu desafio você a ler, que Jesus fala assim, olha, Jó, eu vou te fazer algumas perguntas, tá bom? Eu vou te fazer algumas perguntas e você me responde. Então eu vou ler alguns versículos aqui, por exemplo, eu vou ler 39, 5, tá bom? De Jó, que diz assim: Quem despediu livre o jumento selvagem e quem soltou as prisões ao asno veloz, o qual dei ao ermo por casa e a terra saudada por moradas. Depois ele fala assim, lá no verso 13, 14, ele diz aos seus ovos na terra e os aquenta no pó, onde pode pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os filhos, como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo. E aí começa uma série de perguntas que Jesus vai falando assim, olha, me responde algumas coisas, vai me falando aqui. Responde, você não é tão inteligente, você não é tão sábio, você não é tão bom, você não é tão grande, então fala para mim onde são as comportas das águas. Ele começa a falar, e a primeira resposta de Jó é a seguinte, a resposta de Jó é, então Jó respondeu ao Senhor, sou indigno, que te responderei eu? Põe a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás 2 vezes.
E aí, nesse primeiro momento, Jó se cala. Mas nesse primeiro momento parece que ele ainda não reconhece a grandeza de Deus. E Deus vira para ele e fala assim: peraí, eu vou te fazer mais perguntas e você vai me responder mais perguntas. E é o que continua no capítulo 40. E aí, lá no capítulo 42, há a confissão de Jó. Falando assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo podes. Ele reconhece. Primeiro ele se cala, e Jesus começa a fazer mais perguntas para ele, e aí ele tem que falar, ele tem que confessar a grandeza desse Deus. E aí ele fala: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele conhece a Deus, e a partir desse conhecimento que ele tem de Deus, há um conhecimento de quem ele é. Então nós precisamos ter um conhecimento de quem Deus é. Uma outra questão, para encerrarmos aqui, é que não existe lugar melhor para sermos quem somos do que na presença de Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, em Jeremias 18. E esse texto é o texto que Deus tem falado ao meu coração. Que é o texto que fala assim, quando Jesus manda Jeremias ir lá na casa do oleiro. E ele fala para o profeta ir lá, e ele vai lá. E eu queria ler com você o que ele diz, que é o seguinte. Jeremias 18, do 4 ao 6 diz. Só um pouquinho antes ele chega, o oleiro está lá trabalhando no vaso, trabalhando no barro. E ele fala assim, ó: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fiz com este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos barro. Nós somos barro. E Deus, Ele é o oleiro. E é interessante que quando o oleiro começa a fazer o vaso de barro, não é a mão do oleiro que destrói o vaso, mas é a própria natureza do barro que destrói. Assim é que somos conosco. Não é Deus que nos destrói, mas é o nosso pecado que faz com que em alguns momentos da nossa vida, nós ficamos tristes, nós nos quebramos, nós ficamos mal. Só que a esperança é que quando nós estamos perante o oleiro, quando nós estamos perante Deus, essa reconstrução é possível. A mão do oleiro não é destruída pela essência do barro. A mão do oleiro não é destruída. Não existe nada que o barro possa fazer para destruir a verdade. Não existe nada que o barro possa fazer para destruir Cristo, o oleiro. Não existe nada. Isso é uma esperança para nós. Porque quando nós estamos perante o oleiro, nós vamos errar, não há como, mas nós temos a certeza que nós seremos reconstruídos pela mão dele. E isso que é lindo. E é isso que nos dá uma esperança. Então eu desafio você, meu irmão, nessa manhã, a que você faça uma profunda reflexão. Desafio você a ler Jó. Eu acabei pegando uns versículos aleatórios aqui, acredito que não deu para dar ideia daquilo que eu queria, mas leia as perguntas que Deus faz para Jó. Se analise. Você está buscando esse autoconhecimento em outra pessoa? Abra mão disso, meu irmão. Você está buscando esse conhecimento dentro de si? Também pare com isso. Busque conhecimento em Deus, na sua palavra. E a partir disso, nós vamos conseguir servir verdadeiramente a Deus, porque nós vamos nos conhecer verdadeiramente. Queria dizer para você que, infelizmente, não dá para abordar muitas coisas na aula, mas queria deixar para você que, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, você pode ler o capítulo 4 do livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada,
que é um livro muito bom, você pode ler ele todo, mas especificamente no capítulo 4. Tem um livro também chamado Criação Restaurada, muito bom também ele. Ele é um livro que vai te ajudar bastante. E é lógico, você deve ler a Bíblia, e eu queria recomendar fortemente a Bíblia de Estudo da nossa denominação. Gente, essa Bíblia da nossa denominação, ela é muito boa. Ela não é uma Bíblia tão forte em comentários de versículos por versículos, mas a introdução dos livros é simplesmente fantástica, tá? Você quer fazer uma leitura bíblica, que é onde você vai tirar o conhecimento de Deus. Você pode começar a ler a Bíblia, que é o principal desafio, você a ler Gênesis 1 e 2, você a ler o Salmo 139, você a ler Jeremias, mas se você puder ler com sequência, ia ser muito bom. Se você já é uma pessoa que já tem o hábito de ler a Bíblia, eu desafio você a se aprofundar um pouco mais nisso. Tem um livro chamado Como Ler a Bíblia, livro por livro, muito bom mesmo também. E você pode me procurar que eu posso te ajudar em outras questões. Mas eu queria deixar esse desafio, gente, que a gente pare de buscar o autoconhecimento nas coisas que não podem nos dar isso, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe, até logo mais no Culto à Noite.